Fala galera, meu nome é Marcelo e eu vou estar apresentando aqui para vocês o fliperama que eu fiz com Raspberry Pi. É aqui, ó. Então eu vou mostrar para vocês quais foram os equipamentos que foram necessários, quais foram os principais acertos e erros que eu tive que passar para montar essa máquina. Então vamos lá, eu vou passar para o modo em primeira pessoa. Tá aqui, ó, essa é a máquina, ó, tá vendo? Vou tirar um pouquinho aqui do zoom. Tá na máquina, ó. Pronto, ó. Tá aqui, ó. Ela é uma upright, tem 1,30 m mais ou menos de altura, por 60 de largura e 57 de profundidade. Se vocês observarem aqui os botões, ó, são botões eu fiz em sequência de 6 botões. Um de crédito, um de start, a alavanca, a mesma coisa para o segundo jogador, a alavanca, os 6 botões, crédito, start, e um botão de menu. Esse botão aqui é provisório ainda, porque é um botão menor, ele tem 25 mm e o furo que tem aqui é 30 mm, então estou esperando chegar um novo botão para trocar esse aí. O monitor é um monitor de 19 polegadas, 19,5 da LG. É um bom monitor, funciona muito bem. E agora vem o principal, né? Vou abrir a máquina aqui para vocês verem. Vamos lá. Ó, puxei aqui pela alavanca, abri a máquina. Vou começar primeiro pelos controles. Vocês podem observar aqui a fiação, todos os fios ligando a essa placa. Essa placa aqui tem um detalhe muito interessante, que é uma placa que ela é interface USB, ou seja, eu ligo todos esses fios nessa placa e a saída dela é esse cabo aqui, que é um cabo USB que vai direto no meu hub USB. Meu hub está aqui. A placa que possibilitou toda essa obra aqui foi o Raspberry Pi. Aqui tem um filtro de linha. Nesse filtro de linha eu ligo o que for necessário para energia aqui. E aqui é uma caixa de som. Ok? Voltando aqui aos fios rapidamente, você tem novamente os fios aqui para o segundo jogador, para o segundo controle. A alavanca aqui é a mesma plaquinha, mesmo cabo saindo. E tem um detalhe que eu não sei se eu vou conseguir capturar para vocês, que é a parte de trás do monitor, como que foi preso esse monitor e também qual é a solução para ligar o vídeo aqui, já que esse monitor é VGA, não é um monitor HDMI e a saída do Raspberry Pi é HDMI ou vídeo composto. Então vamos lá, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Tô entrando aqui no gabinete, vamos lá, não vai funcionar, então vamos tentar colocar uma luz aqui e ver se vai dar certo. Vamos lá. Então vamos lá, ó. A parte de trás do monitor tá aqui, ó. Eles têm um cabo VGA, o cabo de força, e o que tá prendendo esses monitores são essas fitas de aço, tá vendo? Aqui tem umas fitas de aço que eu prendo diretamente na madeira, e lá na parte de cima do monitor a gente também prende a outra extremidade. Mesma coisa pro lado direito meu, a parte de baixo, e lá em cima também tem outro parafuso prendendo na fita, ok? Então tá aí toda a composição que foi necessária para a gente estar montando o nosso fliperama. Acho que tá na hora da gente ligar, né? Então vou baixar aqui a tampa que eu levantei, só tomar um cuidado um pouquinho com a placa aqui, porque essa placa sempre prende. Pronto, encaixadinho aqui. Repara que ele tá um pouco frouxo, vocês podem observar, porque eu deixei o gabinete solto aqui na presilha. Se eu pegar e virar o gabinete, eu prendo essa parte dos botões e o gabinete fica preso, fica bem estável, bem fixo. Então pronto, tá aqui fechado, como vocês podem observar. Aí o gabinete já pronto para ser usado. Eu vou abrir de novo só para a gente ligar aqui. Para ligar, eu fiz uma ligação direta do filtro de linha direto para a tomada.
Porém, eu tô querendo depois implementar um botão que eu só vou atrás do fliperama, aperto o botão e tudo fica ligado. Por enquanto é direto na tomada, eu venho aqui no filtro de linha e ligo. Agora vai aparecer para mim aqui a execução do boot. O sistema operacional que está rodando aqui é um Raspbian, porém modificado pelo pessoal da RetroPie. É a mesma distribuição do Raspbian, porém totalmente modificada para execução de emuladores. Tá aí, mais um pouquinho aí, carregando. Vocês estão me vendo aqui? Demora um pouquinho mesmo, é normal, não tem nada de absurdo, tá? Já apareceu um pontinho, é difícil de enxergar, mas já apareceu um pontinho aqui, ó. Agora carregou. Aí tá aqui, ó. Vou fechar novamente, que aí fica mais fácil da gente mostrar como que funciona. Fechei aqui a tampa, vamos lá. Eu não preciso de teclado, não preciso de mouse, absolutamente nada. Para operar o gabinete, eu só preciso mexer as alavancas. Eu vou virar aqui só para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Ó. Vou chegar aqui e vou virar. Aqui, por exemplo, é para iniciar um emulador de Apple II. Não é o caso, nem baixei ROM alguma para esse emulador, mas está aí. Se eu precisar, eu posso acrescentar alguma ROM para estar executando, tá? Eu vou passar aqui, olha lá, o emulador de Atari. Eu posso descer e vai aparecer aqui, em alguns casos, a capa do jogo e a descrição do jogo aqui. Ok, vou chegar um pouquinho mais perto para vocês observarem. Tá aí, o jogo Action Force. Eu posso passar a página inteira, ou seja, ao invés de descer na alavanca, eu passo a página inteira. Vocês podem observar, só apertando esse botão aqui. Ou eu posso segurar esse botão e aí entra em ordem alfabética. E aí eu desço para a letra que eu bem entender. Ok? Vamos, por exemplo, no P, onde tem o Pole Position, por exemplo. Aí, para eu rodar esse jogo, eu aperto Start e o jogo começa. Tá aí. Aí para executar o jogo aqui no Atari eu aperto o Select, o Start e começa a brincadeira. Qual o botão? Esse aqui. Pronto. Sou ruim com a mão só, então esquece. É um jogo extremamente sensacional, esse jogo, bem das antigas. Quase que eu bato. Agora eu bati. Aí assim, para eu sair desse jogo agora, como é que eu faço? Eu aperto o botão aqui do menu. Vai aparecer o menu do RetroArch. E então eu posso controlar o RetroArch aqui através da alavanca, do jeito que eu estou fazendo. E eu posso alterar algumas coisas. Por exemplo, eu posso modificar opções de vídeo, de áudio, algumas opções que são inerentes ao próprio emulador, tirar um screenshot da foto do jogo. Eu posso dar um reset no jogo, voltar para jogar, eu posso sair simplesmente aqui do emulador, aperto esse botão aqui, perdão, não o Enter, ou não o Start, esse aqui, também não, esse aqui de baixo, aliás, está aqui, e volta para o meu menu. Só para falar que esse menu se chama Emulation Station, é um menu totalmente criado para Raspbian, para Raspberry Pi, e você consegue controlar uma série de coisas diretamente no controle e tudo mais. Uma das coisas que eu notei, por exemplo, em alguns emuladores tem um problema de resolução, por exemplo, vou chegar um pouco mais perto, ó, tem uma faixa aqui, ó, inteira sem vídeo, tá vendo? Então é ainda um problema que eu não consegui solucionar, mas quando, por exemplo, entra algum outro jogo, a resolução volta ao normal. Não é nada que comprometa, entendeu? Funciona perfeitamente. A única coisa que talvez tenha que fazer, se incomodar muito, é você apertar o botão aqui e apertar a opção Restart. Aí se você der um Enter aqui, novamente ele vai reiniciar
a emulação a inicialização do teu Raspbian, aí abrindo o Emulation Station de novo. Tá aí. Carregando tudo novamente. Tá aí, ó. Até a splash screen, né, que eles chamam. Você pode escolher qualquer um, você pode colocar a sua própria. Aí tá aqui o nome do projeto, ó, RetroPie Project. Foi responsável pela criação desse sistema operacional modificado em Raspbian. Carregando novamente. Vou passar agora para outro emulador aqui. Vou passar para... Esse aqui é até interessante, deixa eu só ver se eu não pulei nenhum. Não pulei, exatamente. É um jogo que é feito em plataforma Linux mesmo, chamado Cave Story. E você consegue jogar esse jogo diretamente aqui no emulador. Se eu apertar aqui o Start, vai carregar. Aí novamente está aí o jogo. Tá aí até com som dessa vez. Da outra vez não reinicializou o som. Vou até explicar mais à frente por que disso. Não é problema no Raspbian, é problema na minha caixa de som. Tem um pouquinho de história. Vou tentar pular um pouquinho. Ok. E aí eu posso mexer aqui. Meu personagem pula com esse botão aqui do lado. Aí pula aqui. Pego aqui os itens, posso sair por aquela porta lá e vai embora. Aí mesma coisa, para eu sair, eu vou aqui no Kit RetroArch. Aperto esse botão aqui, dessa vez eu não vou errar. Pronto. E volto para minha tela de seleção. A gente pode jogar jogos da série Doom. Por exemplo, eu tenho o Doom 2 aqui instalado, que é o meu favorito. Vou apertar aqui o Start de novo. Tá aí, ó. Doom. Com som. Posso chegar aqui. Ops, esse botão dessa vez. New Game. Escolho o nível de dificuldade. E vambora. Tá aí, ó. Olha lá. O jogo funciona perfeitamente, sem nenhum frame skip, sem nenhum problema. Aí, ó. Tentar matar os dois caras que estão ali de bobeira. Com uma mão só fica difícil, mas um já foi, o outro também. E aí vai. Ou seja, pra quem é das antigas vai lembrar de um filme, eu esqueci o nome do filme nesse momento, que tem um moleque jogando um fliperama do Doom no meio de um tiroteio. Vamos dizer assim que dá pra realizar um pouquinho do sonho de ter um jogo do Doom no arcade. Jogo mal, mas tá aí. Só pra mostrar que funciona. Funciona muito bem. Vou sair agora. Só para voltar aqui para mostrar outro jogo. A gente pode rodar também o Duke Nukem 3D. Jogo mitológico. Com som. Só que aqui tem um problema. Aqui já entra na fase dos problemas. Funciona muito bem, entendeu? Com boa velocidade, com tudo mais. Porém, ele só funciona com teclado. Vocês podem ver, ó. Tô apertando, ó. Não acontece absolutamente nada, tá vendo? Ó, mexendo a alavanca. Ó, nada. Botões, nada, tá vendo? Então, realmente, ó. Até no segundo jogador, pra ver se por um acaso funciona. Esse jogo é, infelizmente, para a ideia do gabinete, ainda não está sendo possível jogar. Talvez seja alguma configuração que eu não tenha feito, talvez tenha alguma coisa que torne possível jogar Duke Nukem no gabinete. Espero que um dia eu consiga também. Eu vou parar um pouco o vídeo só para instalar o teclado. Só para mostrar para vocês, teclado instalado, instalei no hub, aqui embaixo, vou subir novamente. E agora, se eu chegar aqui, vou deixar aqui em cima. Vou virar um pouquinho a câmera pra vocês verem. Aí agora ele mexe. Tá vendo? Vou
apertar o Y aqui, perguntar se eu quero sair do jogo, eu saio do jogo. É uma versão shareware. Bem, vamos lá, já vimos que o que não funciona, né, no controle. A gente vai passar pro próximo jogo, o emulador. E o próximo emulador que a gente tem aqui é o emulador de Intellivision. O emulador de Intellivision, ele tem algum tipo de problema que, na minha opinião, é de ordem de configuração. Porque se a gente chegar em alguns jogos, por exemplo, como o Advanced Dungeons Dragons, a gente vai executá-lo aqui. A gente observa que os controles não vão funcionar. Você consegue até dar start no jogo, mas depois disso você não consegue fazer mais absolutamente nada. Vou até tentar com outro controle aqui. Nada, absolutamente nada acontece. E a razão por isso, eu acredito que, primeiro, obviamente tem uma parte de configuração de controle que ainda não consegui acertar, e segundo, o principal, o controle de Intellivision ele possui uma característica muito diferente, ele lembra um telefone. É um teclado, um telefone com teclado de 0 a 9, com asterisco, com a tralha, e que tem um dialzinho com 2 botões que você consegue controlar o seu Intellivision. Mesma coisa, né? Eu tenho que pegar o teclado e sair mais uma vez do jogo através do teclado. Tá aí novamente, teclado instalado. Vou apertar aqui novamente deixa eu virar a câmera um pouquinho, apertar novamente o F1 e aí ele sai e volta para o Emulation Station. Vou tirar mais uma vez aqui o meu teclado. Vou vir aqui no hub e puxo o meu teclado aqui. Pronto. Agora a gente vai fechar aqui o gabinete, só tomando cuidado para não fechar em cima da placa. Pronto. E agora a gente parte para o próximo emulador que a gente tem aqui, que aí sim é um emulador que chama a atenção de todo mundo, que é o emulador de MAME. É um emulador de fliperama. Basicamente ele emula fliperamas mais antigos, porque a versão do MAME aqui é uma versão um pouco antiga, é o 0.37b5. Existe até um MAME chamado Advanced MAME, que é a versão um pouco mais atualizada do MAME, que é a 0.106, mas ainda não tive oportunidade de testar. Testando o antigo, novamente a gente passa pelo menu no controle, passar um pouco aqui pro lado para todo mundo ver, e aí eu consigo fazer as mesmas coisas do que dos outros emuladores. A única deficiência que eu encontrei aqui foram com os jogos da Midway. Por exemplo, se eu tentar executar um Mortal Kombat, vamos lá, F, G, H, I, J, K, L, M, tá aqui. Se eu tentar executar um Mortal Kombat, ele não vai funcionar. Por exemplo, Mortal Kombat 3, que é um Mortal Kombat um pouco mais atualizado. Vai ficar nessa tela preta e volta para o meu Emulation Station. Se eu tentar o Mortal Kombat 2, se eu não me engano, também não funciona. Ó, not found, alguns arquivos aí que segundo o emulador estão faltando para executar o jogo. O Mortal Kombat 1 é o único que eu consegui fazer funcionar. Eu li num fórum, o fórum do Raspberry Pi, e lá tá dizendo que realmente os jogos da Midway tem um pouco de dificuldade para executar. Vou tentar o Mortal Kombat 1. Carregando. Tá aí. Demora um pouquinho mesmo, um jogo um pouquinho mais demorado para carregar. Ele vai deixar esverdeado aqui, ó, chegar um pouquinho mais perto, ele vai deixar esverdeado cada um desses retângulos aqui até executar. Demora um pouco mesmo, mas isso não é nenhum tipo de deficiência com a placa, e sim da própria emulação. Ok, passou, se apertar algum botão, ele entra no Mortal Kombat. Tá aí, vou inserir ficha, vou inserir aqui, ó. Pronto, e se apertar Start, eu começo o jogo. Vocês podem notar até que o som está um pouquinho gago, né? Saltitando, pulando. E vocês podem observar, olha só como está um pouquinho lento para descer.
Vou tentar jogar só para ilustrar como tá a velocidade, ó. Consigo dar chute, consigo defender, consigo fazer tudo. Porém, a velocidade não é velocidade satisfatória para o Mortal Kombat, né? Tá um pouquinho lento. Eu consigo fazer ainda alguns movimentos com a mão só, mas... Pronto, tomei uma surra e tá aqui. Bem, nem tudo é ruim de resultado, né? Eu vou sair da emulação, aperto o botão de crédito do Start e ele vai sair. Ele volta para a Emulation Station e aí eu consigo jogar algum outro jogo que eu queira. Vou tentar, por exemplo, aqui um clássico, na minha opinião, dos fliperamas, que é o Tartarugas Ninja, que está aqui em cima, ou a primeira versão, que é essa versão aqui. Tá, prontinho. Mais uma vez, carregou. E vou até deixar aqui um pouquinho só o som do arcade por causa da abertura. Sensacional. Agora coloco o crédito, aperto Start, seleciono minha tartaruga ninja favorita. Aqui, Rafael. E vamos pro jogo. Esse aqui já funciona com a velocidade muito boa, muito perfeita, sem pular o som, sem frame skip, sem nada, tranquilamente rodando, entendeu? E tá aqui, 100%. Vou sair de novo e eu vou mostrar mais um jogo aqui. Vamos lá, mostrar obviamente o clássico de todos para fliperama, na minha humilde opinião, que é o Pac-Man. Só um pouquinho, desce um pouco. Pac-Man tá aqui, ó. Tem algumas versões aqui até modificadas para quem gosta. Vamos aqui no Pac-Man na Midway. Aqui, telas rolando, prontinho. Aí, Pac-Man. E funcionando. Perfeitamente. Vou sair, vou voltar. Talvez você esteja se perguntando cadê os jogos de Neo Geo, né? Que são os clássicos, né? Ou os jogos da Capcom de Adventure e de plataforma, né? Tem um emulador que emula de maneira muito perfeita, na minha opinião melhor do que o MAME, esses jogos, que é o Final Burn Alpha. Não tem isso no original, esse menu desse jeito, fui eu que criei. Depois até crio um documento, um tutorial mostrando como é que se faz isso. Vou entrar aqui e ele entra num programa chamado Capex, que vem junto com o Final Burn Alpha. E aí, no Capex você já tem a lista dos jogos e você tem os jogos já com o screenshot aparecendo. Diversos jogos, ó. Street Fighter 2, Street Fighter Alpha 3, 2, 1. A gente tem aqui o Strider, por exemplo, que é muito bom. Todos os The King of Fighters, 94, 95, 96 e assim por diante. Ó, vamos lá, mais um clássico aqui, ó. Samurai Showdown, 1, 2, 3 e vai embora. Subir um pouquinho mais. A gente tem aqui, por exemplo, a série Aero Fighters também, ó. 1, 2 e 3. Desce um pouquinho mais, esse é interessante. Cadillac Dinossauros, Capitão Comando e por aí vai. Vou abrir também 3 jogos aqui só para ilustrar como funciona. Mente que o primeiro eu vou começar com o meu favorito do fliperama de todos, que é o The King of Fighters. Ele carrega, vai ter uma barra que enche e depois disso abre seu jogo.
Sensacional. Vamos lá. Um outro crédito. Mais uma vez aqui do lado. Aqui eu inicio o jogo. Parece um How to Play aqui. E vamos lá. Para quem conhece The King, preciso nem explicar muito. Para quem não conhece, você escolhe 3 lutadores para lutar contra os 3 lutadores. E assim vai até chegar no chefão. E tá aí, ó. Velocidade perfeita, com som. Muito bom. Pronto. Opa. Tomou. Quero ver eu fazer especial com uma mão só. Aí vai ser tenso. Já tô entrando na porrada. Eita. Ih, tomou. Morreu fácil. Beleza. Vou mostrar o segundo jogo. Eu saio da mesma forma que eu saio no meme. Start, Select. Ou crédito e Start. E a gente volta para a lista de jogos. Eu vou dar um segundo jogo que eu gosto muito. Que é o Cadillac Dinossauro. Clássico dos fliperamas aqui no Brasil. Telinha básica. Botei o crédito. E vocês podem observar que essa é a versão para 3 jogadores. Ainda não testei, mas eu quero depois ver se funciona. Eu colocar, por exemplo, um gabinete com 4 controles e vou jogar os 4 jogadores, por exemplo, ao mesmo tempo. Em alguns jogos é possível fazer isso. Apertar o Start aqui. Escolher aqui o Mustafa. E porrada. Só porrada. Fácil. Olha lá. Tranquilo. Aperto os botões aqui meus personagens. Tranquilamente com a alavanca. Responde muito rápido. Sem nenhum lag aparente. Tranquilo de jogar. E tranquilo. Fácil. Agora vamos pro próximo. Só pra gente estar ilustrando aqui, que é um jogo um pouquinho mais pesado, na minha opinião, que é o Metal Slug 5. É uma coisa que eu observei, em alguns jogos, mas não é uma minoria, não funciona o som. Eu li também no fórum do Raspberry Pi que possivelmente é por falta de alguns arquivos, por conta do tipo de emulador que é utilizado, que é o Final Burn Alpha. Ele usa um arquivo que tem encrypted.bin e algumas ROMs minhas estão sem esse arquivo, então dá problema. Por exemplo, acho que esse, sem som, tá vendo? Funciona, velocidade perfeita, porém sem som. Aí eu tenho que buscar esse arquivo ou trocar a ROM para ver se funciona. Mas quem não se incomoda com isso, que vai estar pela diversão, tá aí, jogável, perfeito. Um dos jogos também favoritos da galera quando tá no fliperão. E tá aí, ó, pra vocês. Vou sair de novo, ó, Start, crédito e Start. E para eu sair daqui do Capex e voltar para Emulation Station, mesma coisa, crédito e Start. Sai, voltou. E a gente pode passar para o próximo emulador, que é o emulador de PC. Eu não testei muito esse emulador, para ser honesto. Eu ainda estou buscando alguns jogos para estar testando aí. Quero testar um jogo chamado Raptor, que é um jogo daqueles de nave que você fica atirando em diversas outras naves que aparecem. E aí você pode jogar qualquer jogo de DOS que você tem à disposição e que funcione também com controle, né? Eu sinceramente não testei. Eu tentei testar o OpenBore, para quem não conhece. Esse é um projeto que você cria jogos dos estilos de Cadillac Dinossauro, Capitão Comando. E eu tentei, mas eu não consegui ainda fazer funcionar. Então eu tô até pulando esse emulador agora no momento e a gente parte pro próximo pra gente dar uma olhada. Aqui é o emulador de Mega Drive ou Genesis.
como é conhecido em alguns países. Aí mesma coisa, passo o menu com os botões, ou com a alavanca se quiser, ou posso botar em ordem, ou escolher uma letra do alfabeto e partir para essa letra. E vou também rodar aqui uns 3 jogos rapidamente. Primeiro, Golden Axe, clássico. Aparece tranquilamente. Perfeito. Arcade. E aí vai. Eita, entrei na porrada. Esse volta ao esquema do RetroArch. Eu tenho que apertar o botão aqui no meio de menu e eu saio do meu emulador. Saio aqui embaixo. Pronto. Voltando. Vou, obviamente, né? A gente está falando de Master System, a gente não pode deixar de mostrar o ícone do Master System, que é o Sonic. Tá aí. Fácil. Velocidade perfeita também. Esse jogo é engraçado porque ele tem alguns slowdowns conhecidos, mas não é da emulação, é do próprio jogo mesmo. Assim como, por exemplo, em Metal Slug 2, que você tem o mesmo tipo de problema. Vai embora. E por aí vai. Esse é conhecido, todo mundo conhece esse jogo. Mesma coisa para sair, botão do meio. Vou aqui, Kit RetroArch. E partimos para outro jogo. Também vou jogar um outro jogo aqui que eu gosto muito, até para fliperama, tem no MAME, mas eu vou rodá-lo aqui no emulador de Mega Drive, que é o Altered Beast. Muito bom, vamos lá. Os botões funcionam tranquilamente. Eu não lembro se esse aqui do Mega Drive tem versão para 2 jogadores. Não, não tem. É para um jogador só. Pro fliperama podem ir 2. E vai embora. Porrada em zumbi, porrada em caveira e chefão no final. Vamos sair novamente. Ops, botão errado. Aqui, pronto. E a gente testou 3 jogos aqui. A gente tem aqui o emulador de Nintendinho, ou Nintendo 8-bit, que a galera também gosta muito. E a gente tem também, do mesmo jeito que todos os outros, você consegue passar os jogos de diversas maneiras. Eu vou testar aqui a eficiência dele com também 3 jogos aqui pra gente dar uma olhadinha. Vou passar lá pro final. Ó, óbvio, Zelda, né? Deixa eu ver se tá aqui. Ih, eu não coloquei um, mas vamos rodar o 2. Beleza. Clássico. Ok. Qualquer coisa aqui. Aí, vou aqui no Select para mudar. Start. E bora pro jogo. Aí, ó. Rodando perfeito. Sem nenhum slowdown, sem nenhum frame skip. Perfeitamente. Vamos trocar de jogo aqui. Mesmo esquema dos outros. Botão do menu aqui no meio. E sair do RetroArch nesse botão aqui. Vamos para um outro jogo que eu gosto muito aqui, que é o Super Mario Bros. Clássico. Tá aí, ó. Esse dá para 2.
Só que por algum motivo, razão ou circunstância, não está funcionando aqui. Não sei porquê, mas tudo bem. Depois eu tenho que dar uma olhadinha para ver se é algum tipo de configuração. Vou sair no momento e vou trocar de jogo aqui. Vou tentar o Super Mario Bros 3, que é um outro que eu gostava muito também no Nintendo. Esse aqui funciona. Vou dar para 2 jogadores só para ver o outro controle funcionando. Obviamente que vou dar um jeito de perder rápido. Pronto, perdi. Coisa rápida. E segundo controle, Luigi. E não tá configurado. Não tá configurado. Ah, tá sim. Tá me trollando, na verdade. Perfeito. Ó. Pronto. E botão do menu. E vamos sair mais uma vez. Vou dar um outro jogo aqui só pra fechar com o Nintendinho. A gente vai rodar aqui. Ó, Mega Man, óbvio. Tá aqui, ó. Entrada clássica da Capcom. Tá aí, ó. Começou. Mesma coisa. Perfeito. Sem slowdown. Sem nada. Apenas os slowdowns que já tinham no próprio jogo e que aí é inevitável retirá-los. Tá aí. Agora vamos pro próximo, que é o de PlayStation. Muita gente pergunta se tem emulador de Nintendo 64. Tem, porém ele tá em alpha ainda, ele não tá nem em versão beta e a velocidade dele é extremamente sofrível. Então eu preferi nem colocar aqui na lista, mas é possível colocar o emulador, mas já aviso que são pouquíssimos jogos que funcionam nele e os poucos que funcionam não tem velocidade 100%. Vou rodar aqui 2 só nesse. Vou rodar aqui primeiro Tekken, que é uma ISO que eu tenho, que tem os 3 Tekkens que saíram pro PlayStation. Carregou, escolha aqui, ó. Vamos supor, por exemplo, Tekken 1, primeiro da série. Vamos lá. Pronto, carregou. Quem não se lembra, o Tekken, ao invés de aparecer o Now Loading, ele aparece esse joguinho do Galaga, clássico também do fliperama. Mas se você tivesse de saco cheio, você aperta o Enter aqui e vamos pro jogo. Bem, velocidade, pelo menos no Tekken 1, velocidade muito próxima da velocidade 100%. Diria até que está em 100%. E um jogo em 3D que funciona muito bem. Vou rodar aqui. Basicamente, escolher qualquer lutador mesmo. Kazuya mesmo. Vamos lá. E porrada. Funciona muito bem. Para sair, mesmo esquema. Botão menu. Hit RetroArch. E vou rodar aqui uma ISO aqui que tem clássicos da Midway. É uma das formas da gente conseguir solucionar um problema que tem no emulador de fliperama no MAME. Quase todos os jogos que saíram da Midway para o fliperama saíram para outros sistemas. Por exemplo, Mortal Kombat tem em diversas plataformas. Smash TV, por exemplo, que é um jogo que eu vou testar aqui, saiu em diversas plataformas. E no caso, por exemplo, o Smash TV que eu vou rodar de PlayStation, ele é idêntico ao de fliperama. Então eu resolvo o problema que eu tinha com os jogos da Midway, aqueles que tem disponíveis para outros sistemas. Eu rodo com 100% de velocidade. Por exemplo, o Smash TV está aqui, um jogo muito bom também.
Aí. Note aqui, por exemplo, do lado, aquele problema da resolução, ó, tem uma listra preta aqui, ó, mas nada que comprometa a jogabilidade. Vou rodar. Opa. Start demais. E esse jogo é um jogo muito difícil de jogar porque o tiro não é com um botão, e sim com os 4 botões e é direcionado. Por exemplo, com esse botão aqui eu dou tiro para a direita, com esse aqui eu dou tiro para baixo. Aí eu tenho que fugir um pouco do inimigo. Com esse aqui eu dou tiro para cima, e com esse aqui eu dou tiro pro lado esquerdo. E se eu apertar dois botões eu consigo criar sequências de tiros diagonais. Ok? Vamos lá. Sair de novo. E finalmente vamos pro último emulador que temos, o Super Nintendo, o todo poderoso. Vamos lá. Vou dar também aqui 3 jogos, não preciso mais explicar como funciona. Vou dar primeiro Donkey Kong Country. Aí. Conheço muita gente que perdeu tardes e tardes e noites jogando esse jogo. Muito bom por sinal. Tá aí. Apertei aqui o start só para criar um jogo qualquer. E tá lá. Ó, mesma coisa, velocidade satisfatória. Nada que comprometa, entendeu? Diria que se tem algum frame skip é muito pouco, não tem muito frame skip. E funciona muito bem. Vou pegar aqui o barril. Prontinho, tiro o Diddy Kong daqui. E vou jogando só pra testar. Mesma coisa, botar o menu, Kit RetroArch. Vamos testar outro jogo aqui. Obviamente eu não poderia deixar de testar, que é o Super Mario World. Tá aqui, ó. Quase todos os Super Nintendos daqui do Brasil, pelo menos, vinham com essa fita. Então, é uma fita que praticamente todo mundo tinha. Curiosamente, eu tive Super Nintendo e eu não tive essa fita. Eu zerei alugando, pegando emprestado com um amigo e depois jogando em emuladores. Tá aí, ó. Mesma coisa. Quase que eu tomo um tiro de canhão. Vamos lá. E por aí vai. Ops. Ops. Pula de novo. Boa. Ó, perdi. Vamos lá. Kit RetroArch. E o último jogo que eu quero testar com vocês para fechar aqui a lista dos emuladores é o Top Gear 1. Por incrível que pareça, esse jogo, ele tinha um certo espaço nos fliperamas, pelo menos daqui do Rio de Janeiro, porque muita gente fazia uma máquina de fliperama com Super Nintendo que tinha 5, 6 jogos, e sempre nessas máquinas tinha Top Gear, que é um jogo de corrida, fica dividida a tela, e você joga passando por diversas pistas no mundo inteiro. Tá aí, ó. Um clássico. Um leve slowdown aqui. Ops, botão errado, turbo. Pronto, agora sim. Bem, agora a gente já viu todos os emuladores, né? Só passando para o último menu, que é o que faltou. Esse menu também é um menu customizado. Ele não existe no RetroPie original. Eu encontrei no fórum do RetroPie mesmo. E aqui você consegue configurar, por exemplo, controle, rede, as configurações da placa. É possível fazer
algumas configurações específicas para a placa, algumas configurações do RetroPie, modificar o volume, você pode resetar o teu Raspberry Pi por aqui mesmo e pode desligá-lo. Tem um menu já embutido nele que é o desse botão aqui. Só apertar esse botão, ele vai abrir esse menu aqui. Esse menu tem um pouquinho menos poder. Eu só consigo desabilitar o som, ou então alterar o volume aqui também diretamente, ou mostrar o frame rate dos jogos. Também consigo resetar, desligar e recarregar o Emulation Station. Ou sair e ele entra no modo terminal. Não vou fazer isso, porque se eu fizer isso eu vou precisar novamente do teclado. Não tem a menor necessidade disso, nem desse botão, nesse caso aqui específico. Vou apertar e vou desligar por um instante. Ele vai rolar novamente alguns dados aqui na tela. Desliga cada um dos serviços e pronto. Desligo. Vou abrir aqui, puxei, abrir e vou lá no meu filtro de linha e desligo. Bem, já viu como funciona. Vou falar um pouquinho de cada componente aqui, mas nada muito demorado. Primeiro, tá aqui o Raspberry Pi, que é essa plaquinha aqui. E se vocês me perguntarem se foi a melhor decisão que eu tomei, na minha opinião, foi. Essa placa custa $35, um valor irrisório, menos de R$100, e você consegue fazer tudo isso nessa placa. Se a gente montasse um computador de fato, como a maioria das pessoas vendem gabinetes multijogos por aí, você teria que comprar fonte, HD, memória, placa-mãe, processador e algumas coisas extras, por exemplo, para aprender placa, aprender HD e essas coisas. Isso se você quiser rodar os jogos básicos. Se você quiser rodar, por exemplo, Street Fighter 4, os novos jogos da série The King of Fighters, você não vai conseguir rodar. Aí você teria que comprar uma placa de vídeo. Marcelo, consigo rodar isso no Raspberry Pi? Não consegue. Isso aí a gente tem que ser realista. Não funciona. É uma placa que tem um poder de processamento e de processamento de vídeo principalmente baixo. Mas pro que eu queria, que era um gabinete multijogo com jogos mais clássicos, jogos antigos, ele me atende muito bem. Se você me perguntar se foi a compra acertada, mais uma vez eu digo que, na minha opinião, foi uma compra acertada. Eu precisei comprar esse componente aqui, que é um conversor de HDMI para VGA, porque eu precisei comprar, porque o meu monitor, que está aqui, ele simplesmente não tem entrada HDMI. Tive que fazer umas configurações extras e, na minha opinião, não foi uma compra muito acertada, porque eu esqueci de comprar isso no AliExpress, que é onde eu comprei a maioria das peças aqui. Ou seja, no AliExpress esse cabo custa $10, aqui eu paguei R$60. Ou seja, não foi uma boa compra, mas era uma compra que eu precisava fazer, não tinha jeito. O hub tá aqui, esse hub eu comprei no AliExpress. Esse hub eu paguei uma bagatela de $7. E ele é um hub que ele tem força ligada na tomada, ou seja, eu não uso outra placa, outra porta USB no meu Raspberry Pi para dar força para o meu hub. O que isso tem de vantagem? Eu posso colocar quantos dispositivos eu quiser aí que vai funcionar. Era necessário? Extremamente necessário. Por quê? Eu tenho aqui ligado o teclado, de vez em quando, que está aqui do meu lado, a caixa de som, que eu já vou falar dela mais tarde, e os meus controles, que estão aqui. Vou falar agora do monitor. O monitor, na minha opinião, foi uma compra que não tinha como evitar. Eu não poderia trazer lá de fora. A maneira que eu economizei foi entrando no Boa Dica, que é um site daqui do Rio de Janeiro, onde você consegue encontrar diversos dispositivos eletrônicos à venda em centros que vendem esses tipos de dispositivo. Foi o menor preço que eu encontrei, na minha opinião foi uma compra acertada também. E valeu a pena, um monitor muito bom, por sinal, um monitor da LG, vale muito a pena. Vamos aos controles. Tá aqui os controles. Esses controles eu comprei no AliExpress, comprei 2 jogos controles. Esse jogo, na minha opinião, de controle é sensacional.
com o botão Sanwa, que é o botão, na minha opinião, o melhor botão que existe para fliperama. A instalação é muito simplificada, já vem com esses cabos, já vem com esse cabo, já vem com cabo USB, já veio com a placa. Eu comprei o jogo completo mesmo, só não veio com parafuso. Parafuso tive que comprar aqui no Brasil, foi ridículo o preço, acho que foi R$6 um conjunto com 10 parafusos, alguma coisa assim, ficou até parafuso sobrando. Eu comprei de 2 cores, só para não ficar tudo igual. Eu comprei um preto desse lado e um branco desse lado. Muita gente não gosta. Eles chamam isso aqui, se eu não me engano, de ball top. O ball top dele é uma bolinha de fato, né? Vou tirar aqui só para mostrar. É uma rosca mesmo. Na minha opinião, tem que ter um pouquinho de da rosca para aprender melhor. Muita gente prefere aquele modelo de gota, que é o modelo clássico dos fliperamas daqui do Brasil. Tem uma coisa boa que ele permite modificar esse ball top, vende no AliExpress. Para mim foi uma compra extremamente acertada, uma compra que valeu cada centavo. Não foi muito barato, se não me engano, os 2 controles foram $72. Ainda tive que pagar a taxa de importação, que foi aproximadamente de R$50, se não me engano. Mas, na minha opinião, valeu muito a pena. Aqui no Brasil, só a plaquinha, que é essa aqui, tava R$100. Só a plaquinha. Sem cabo, sem controle, sem botão, sem nada. Bem, falar do som, né? Por que eu deixei por último? Foi a minha pior compra. Eu não deveria ter comprado essa caixa de som. Me desculpa, Leadership. Eu até tenho coisas de Leadership em casa, mas essa caixa de som é pavorosa. O som é muito bom, porém ele não tem seletor de modo. Essa caixa de som é uma caixa de som FM, ou seja, para ouvir rádio mesmo. Quando você liga direto na tomada, você vai ouvir rádio, você vai ouvir as estações de rádio que tem na sua cidade. Para você ligar o som no Raspberry Pi, você encaixa o teu P2 aqui nessa caixinha aqui do cabo HDMI VGA, encaixa aqui e encaixa na plaquinha. Quando você encaixa, sai do modo rádio e entra no modo P2. Bem, deveria funcionar, correto? Incorreto. Se eu deixar desligado aqui, do jeito que eu desliguei e ligar, em algumas ocasiões não funciona. Aí eu tenho que tirar o P2 e colocar P2. Pô, mas isso é frescura, vocês vão me dizer. Não, não é frescura, porque que acontece? Eu não consigo fechar o gabinete, por exemplo. O gabinete tem que ficar aberto. Tudo bem, tem que ficar aberto de qualquer jeito para eu ligar no filtro de linha, mas isso é uma coisa que eu vou resolver rapidamente, mas toda vez que eu ligar, eu vou ter que deixar aberto aqui para tirar. Interfere na jogabilidade. Tá, um jogador não. Eu sou um jogador mais contido. Eu não sou um cara que fica estraçalhando o controle. Mas eu conheço gente que estraçalha o controle. Então imagina você tá jogando e de repente levanta a gaveta. Não vai ser muito legal, né? Então, gastei nessa caixa R$60. Não foi uma boa compra. Eu comprei agora, vou até pegar aqui para vocês observarem. Que foi caixas de som de carro. Tentei montar no P2, obviamente não tem energia para isso. Eu vou ter que comprar um módulo. Se vocês me perguntarem se foi uma boa compra também, na minha opinião, também não foi uma boa compra. Mas acho que o som vai ficar melhor e não vou precisar ficar desligando e ligando aqui direto. Se vocês me perguntarem qual seria a melhor compra, compra caixas de som de PC. Normal. Aquelas que ligam no USB e acabou. Tem boas caixas de som que você vai gastar um preço menor e que você embute com fita de aço, que nem eu fiz com essa caixa aqui. Foi um grande arrependimento meu, gastei R$60 aqui e no jogo que eu mostrei ali R$30. Fora o módulo que eu vou ter que comprar, que lá no AliExpress está $10, aqui no Brasil está R$60. Ok, vou fechar aqui e finalmente mostrar o gabinete. Gabinete, eu adorei esse gabinete, para ser franco. Não foi muito barato, foi R$480 o gabinete desse. Mas se você me perguntar, pô, eu encontro mais barato? Encontro. Depende do tamanho da máquina que você quiser montar. Por exemplo, eu montei uma máquina para 2 jogadores, 6 botões, tudo mais. Existem máquinas aí que para um jogador com 4 botões só de jogo e 2 que é crédito e start. Tem máquinas enormes que podem 4 jogadores jogarem ao mesmo tempo. Depende muito. Esse gabinete, na minha opinião, é um gabinete novo, não é um gabinete usado. Veio para mim vazio, tive que instalar cada item do que está aí dentro por conta própria. Na minha opinião, foi o preço que tinha à disposição, entendeu? Poderia ter comprado usado, que sairia até mais barato.
Porém, usado tem sempre uma preocupação, qual foi o estado de conservação, se ficava na chuva, se não ficava, se tem cupim, se não tem. Então eu prefiro comprar um novo, zeradinho. Na minha opinião, foi uma compra que com certeza valeu a pena. Vou abrir novamente aqui, só para mostrar para vocês, e tem o filtro de linha. O filtro de linha não tem jeito, né? Você vai ter que comprar de qualquer jeito. Ainda não consegui fazer um botão de ligação direta de força, mas foi o preço que eu tive que pagar. Não tem como economizar no filtro de linha, digamos assim. Você consegue comprar em grandes varejistas num preço razoavelmente barato. E tá aí. Só pra mostrar pra vocês o som, como é que fica, né? Fica aqui embaixo, ó. Fica um buraco, tá vendo? Eu quero botar o alto-falante de carro aqui, aí vai ficar o alto-falante bonito aqui e tudo mais. Desse jeito aqui tá pavoroso, entendeu? E essa caixa de som realmente, infelizmente, não é muito boa. Não tem noteiro, vocês podem observar, entendeu? Eu ainda não aprendi a colocar um noteiro no Raspberry Pi. Acho que não deve ser difícil, porém ainda não tive tempo para mexer nisso. E talvez uma das perguntas mais importantes que as pessoas façam é: Marcelo, dá para ganhar dinheiro com esse troço? Dá. Tem muita gente que aluga, tem muita gente que vende máquina para casa de festa e tudo mais. Se procurar com muito esforço, montar o próprio gabinete, acho que dá para você conseguir montar uma máquina dessa por menos de R$1.000. Se você pegar o Mercado Livre, por exemplo, que é um site de vendas e leilões aqui do Brasil, você vai encontrar mais ou menos um multijogo desse básico, no mínimo por R$2.000, novo. Se tu quiser um usado, você encontra de R$1.200 a R$1.800. Um novo, desse jeito aqui, no mínimo R$2.000. Então assim, vale a pena. Eu acho que para quem tem um sonho de ter um fliperama, ou acha que é um negócio que pode ser lucrativo, eu acho que vale a pena investir sim. Assim, na minha opinião, com as peças que eu coloquei, você consegue um investimento tranquilo. É uma máquina estável, funciona bem. E, na minha opinião, nunca deu nenhum problema assim. Faltou só falar uma coisa também de peça, que eu esqueci de falar, que é essencial. O Raspberry Pi, ela não tem memória interna. Tive que comprar aqui, ó, não sei se vocês vão enxergar, um cartãozinho de memória, tá aqui, ó. Comprei um cartão de 32 GB, poderia ter comprado no AliExpress, mas acabei não comprando no AliExpress, comprei através do site Boa Dica, procurei um lojista e paguei, se eu não me engano, R$50. Não foi nada absurdo, mas talvez no AliExpress eu compre mais barato. Existe possibilidade de colocar outros emuladores. A comunidade é muito ativa, a comunidade do Raspberry Pi, o fórum do Raspberry Pi, o fórum do RetroPie, são fóruns que são essenciais para quem está montando um fliperama como esse, com o Raspberry Pi. E é muito importante ler muita documentação. Colocar capa não é fácil, entendeu? Depois eu até posso criar uns vídeos para colocar capa, porque ainda faltam emuladores que eu quero colocar. Por exemplo, de Master System eu não coloquei, de MSX eu não coloquei, que são dois emuladores que eu tenho desejo pessoal de ter nesse gabinete e que ainda não tive oportunidade de colocar. Talvez eu aproveite essa oportunidade de criar um vídeo mostrando como é que faz o download das capas desses jogos. É essencial ter internet, o meu, por exemplo, está sem internet, pelo menos para você aprontar a máquina. Depois que a máquina está aprontada, bonitinha, você não precisa mais de internet, você tira. E também é essencial você guardar a imagem do cartão de memória no seu computador, no Windows, no Linux, no que for. Por que isso? Pode ser que dê algum problema, cabe a luz, por exemplo. E essas memórias de cartão de memória são meio voláteis, então assim, pode dar algum tipo de problema com o cartão, pode corromper os arquivos, então é sempre bom ter um backup da imagem para você conseguir fazer novamente uma imagem nova até no próprio cartão SD ou no novo cartão SD, tá ok? Acho que é isso, galera. O pessoal quiser deixar pergunta no YouTube ou no Dailymotion, eu não sei ainda onde eu vou colocar isso, pode deixar à vontade, eu tento responder da melhor maneira possível, no tempo que eu puder responder, tá? É isso, na minha opinião, acho que cumpre um pouco do que eu quis mostrar para vocês, tá? Só falando, é essencial estudar bastante, porque não é fácil montar uma máquina dessa,
há 3 anos que eu tento montar uma máquina dessa, entendeu? Foi um desejo pessoal meu. E agora com a minha esposa esperando o meu primeiro filho, eu quis de qualquer maneira montar pra eu botar esse moleque pra jogar primeiro nessa máquina aqui. Acho que é a máquina que todo mundo, pelo menos da minha geração, tenho 29 anos, jogou quando era criança, tá? Tá aí a máquina, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Só vou ligar de novo só pra mostrar a criança funcionando. Tá aí. Fechar aqui devagarinho para não bater na placa. Já acertei a placa de novo. Pronto. Vira. Agora sim. Tá aí. Só para fechar. Valeu, galera. É isso aí. Um abraço. Qualquer coisa, entre em contato aí.